Nós somos o fabricante de cabos elétricos, fundamentalmente cabos de energia. A contratação da Aera resultou da combinação fundamentalmente de dois fatores. O primeiro, ser uma área da empresa de grande importância que ainda não tinha sido reestruturada, apesar de estarmos a chegar ao fim do processo de reestruturação da Cabelt, que foi um processo longo e difícil. Eu diria que a apresentação e a equipe que nos foi presente são, de certo modo, esmagadoras, portanto, confirmou o que eu pensava. A mim o que me surpreendeu inicialmente e depois durante o próprio projeto foi de facto a especialização e a capacidade da Aera em todas as categorias de compras que trabalhamos, ter equipes dedicadas e profissionais e equipes internacionais. Não é normal, eu não tinha encontrado, ou pelo menos eu não tinha encontrado, no meu normal não era este o perfil que eu fazia destas companhias. Foi uma agradável surpresa. A capacidade de trazer especialistas e de trazer um knowledge e uma expertise que não é habitual neste tipo, pelo menos para mim não seria habitual neste tipo de projetos. Em particular, destacaria talvez a área da energia, onde foram um apoio fundamental no contexto da crise energética que vivemos desde meados de 21 até praticamente ao final de 22 e onde para uma rúbrica tão importante como essa, no nosso caso, em que a conta seria superior a 5 milhões de euros por ano, foi efetivamente fundamental e muito importante todo o apoio que nos deram nessa categoria. Depois nos plásticos, uma segunda categoria onde também já estamos pertinho do fim, onde as diferentes opções resultaram em poupanças superiores a 10%. De facto, a persistência, a resiliência e aquilo que puxar pela empresa para garantir que levávamos o processo até ao fim. Por último, destacaria ainda as telecomunicações, onde aí as poupanças são superiores a 25%. Ainda assim, a Aera apresentou-nos soluções alternativas, mesmo do ponto de vista tecnológico, obrigou-nos a redesenhar e a redefinir aquilo que é a nossa estratégia de comunicações internas e externas, portanto, a rede de dados e de comunicações naquilo que é o funcionamento dos nossos polos, mas também as redes de telecomunicações com o exterior. Os objetivos não estão todos atingidos, até porque há categorias que estão em curso, apesar de já estarmos a perto do fim, mas para aquelas que já concluímos ou que já estão na fase de monitorização, estamos plenamente satisfeitos com os resultados obtidos. É difícil quantificar, uma vez no contexto em que vivemos, um contexto de ciclo inflacionista, de ciclo disruptivo em muitas das cadeias de abastecimento, foi um trabalho um bocadinho, eu diria, menos típico, mas de facto, olhando para trás, estamos muito satisfeitos e com consciência de que o que ainda não atingimos, atingiremos até ao final do projeto. Além daquilo que é esperado deste tipo de projetos, de trazer novos fornecedores, de trazer novas referências, de trazer novas técnicas de negociação, a Aera conseguiu trazer conhecimento e experiência internacional, que é algo que valorizamos na empresa, que obviamente permitiu encontrar soluções diferentes, nomeadamente na parte da energia, onde de facto tivemos que repensar a estratégia várias vezes à medida que o mercado foi mudando, se foi ajustando, e a capacidade e a confiança que tivemos no trabalho que a Aera estava a desenvolver deu-nos um input fundamental na estratégia de aquisição da energia. Foi um trabalho que demorou anos, é a realidade. O que mais me impressionou foi essa capacidade de ficar em condições adversas e sem remuneração, porque correspondeu, no nosso caso, ao período de pandemia, ao período do princípio da guerra. Portanto, estamos a falar de uma colaboração de mais de 2 anos, em que só se começaram a colher frutos para o parceiro Aera ao fim de 2 anos. E nunca desistiram, antes, pelo contrário, reforçaram as equipes e, de facto, a capacidade internacional de perceber as cadeias de abastecimento e de perceber tecnologicamente os produtos que nós compramos, para mim foi uma surpresa absoluta. Enfim, depois de tudo o que dissemos, parece-me que é óbvio que recomendaria, e o próprio facto de estar aqui a falar connosco é a melhor prova, porque se não recomendássemos, não estaríamos disponíveis para estar a falar consigo aqui.